Ai, que emoção. Primeiro bate-papo ao vivo, aberto agora para o mundo, para o Instagram, divulgamos lá no LinkedIn. E eu faço um convite, assim, se você tem pessoas que você conhece que trabalham na área da educação, para quem esse tema faz muito parte do dia a dia, que tem muitas dúvidas sobre essa temática da pessoa com deficiência, as pessoas que trabalham com recrutamento e seleção, as pessoas que trabalham com gestão em empresas, todas as pessoas, a comunidade em geral deveria se interessar por esse tema, né? Mas clica aqui nesse aviãozinho, convida outras pessoas, manda para algum amigo, para alguém que tenha disponibilidade de estar ao vivo. Esse encontro vai ficar gravado, mas ao vivo é diferente, poder mandar pergunta, poder interagir aqui com a nossa convidada. Então, vamos convidando quem a gente queira que esteja aqui nesse encontro com a gente. Deixa eu chamar aqui a convidada de hoje para ver se ela já está aqui, se ela já está por aqui. Psicóloga Jaqueline. Vamos ver se ela já está chegando aqui com a gente. Então, vamos convidando o maior número de pessoas, porque no decorrer do nosso papo, vocês vão ver que um dos nossos desafios aqui, uma das nossas ideias é multiplicar conhecimento, essa troca. Oi, Jaque, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, boa tarde, tudo bom, Rose? Tá me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo bem, tudo certo por aqui. Que Imagem, bom, som. que bom, por aqui também, tudo certinho, cheguei. Boa tarde. Que bom aqui o nosso encontro nessa tarde. Sim, estou dando esses primeiros minutinhos para a galera ir chegando. Jaqueline Bezerra, nossa convidada especialíssima, para falar sobre os desafios do mercado de trabalho da pessoa com deficiência, o que a gente pode aprender nessa troca aqui hoje. A gente percebe muitos receios, as pessoas com muito medo de errar sobre algumas temáticas de diversidade e inclusão. E hoje a gente vai esclarecer um Sim, monte de coisa. Não vamos sair especialista, mas a gente vai esclarecer muita coisa, porque a gente quando começa a aprender algo, e uma das maneiras de aprender é errando, a gente vai errar, a gente vai. Precisa se permitir também se corrigir, falar, olha, não foi bacana, vamos aprender outro termo para se referir a tal questão. Mas eu quero começar perfeito. primeiro falando um pouquinho do porquê que a gente resolveu fazer essa live ao vivo, desculpa, mas essa live para o mundo, né? Essa live aqui no Instagram, convidando pessoas de fora. Contar um pouquinho do percurso da Pixis, que momento que a gente está, que essas temáticas de diversidade e inclusão têm sido tão importantes e tão recorrentes aqui no nosso dia a dia. E em seguida a gente se apresenta e começa aí com o tema propriamente dito. Combinado, Jaque? Perfeito, super combinado. Deixa eu ver quem está chegando aqui. Maurício, seja bem-vindo. Estou só vendo a galera entrando aqui. Ó, o Luciano eu conheço aqui, te incluo. Bem-vindo também, Luciano. Ai, quanta gente, que legal, hein, Rose? Mari, muito Que bom. gostoso. Muito bom. Muito bom, muito bom. Vai ser um bate-papo legal, né? Adoro. Gente, eu quero começar contando um pouco do percurso da Pixis no que diz respeito à diversidade e inclusão. Então, nós começamos muito timidamente a fazer alguns bate-papos aqui internos. Primeiramente, a gente começou com saúde mental, olhar para como as pessoas estavam no período de pandemia, rodas de conversa interna intensas, nas quais a gente se aproximou muito, a gente aprendeu muito e a gente foi trazendo outras temáticas, como a questão do racismo, falar sobre a mulher no mercado de trabalho, nós falamos sobre trabalhar em casa e a questão dos filhos, e a gente foi tão rica essas trocas que a gente pensou, por que não abrir isso para o mundo? Por que não colocar para pessoas de fora virem, participarem, trocarem, trazer também pessoas de fora com as suas vivências. Então, é um pouco esse momento que a gente está. Recentemente, nós criamos um comitê de diversidade que tem sido enriquecedor também para a gente falar sobre as temáticas, para a gente pensar oportunidades aí de caminhar nesse percurso de diversidade e de inclusão. Então, esse é um pouco do contexto por que a gente está aqui nesse bate-papo, por que a gente abriu para o mundo, né? Eu vou fazer minha audiodescrição, então eu me autodeclaro uma mulher negra, de pele clara. Eu estou usando uma blusa azul, de mangas curtas, um brinco de pérola, uma maquiagem leve, tenho um cabelo escuro, tá escovado, então com poucas ondas. Essa sou eu, numa audiodescrição, caso tenhamos pessoas com deficiência visual aqui no nosso encontro, no nosso bate-papo, ter uma ideia, conseguir um pouco criar uma ideia de quem somos. Já que se apresenta, estou aqui com a minha convidada Jaqueline Bezerra, ela também é psicóloga, mãe, mas eu quero que ela própria
se descreva aí, por favor, Jaque. Travou um pouquinho. Opa, tá me vendo? Travou um pouquinho, se você puder Travou? recomeçar. Voltei? Voltou. Opa, simbora, simbora. Eu sou a Jaqueline Bezerra, eu sou mãe do Victor, sou esposa do Tony, sou psicóloga, sou autora do Transformar-se para Transformar, o meu livro que está ali atrás, e a minha audiodescrição. Eu sou branca, tenho cabelo preto, liso, estou maquiada com um batom rosinha, estou com uma blusinha rosa, um colete preto, um colarzinho prateado. Aqui no meu fundo tem um quadro com imagens de good vibes, né? Tem flores, tem um pouquinho de tudo aqui junto a mim, para a gente poder bater esse papo. Ah, e tem uma coisa que não dá para ver aqui no vídeo, mas eu sou cadeirante, estou aqui na minha cadeira de rodas motorizada. Não dá para ver aqui, depois eu mexo o vídeo para conseguir mostrar melhor. É isso, pessoal. Boa tarde. Muito bom, Jaque, muito bem-vinda. Então, eu queria começar por esse título. Quando a gente convidou a Jaque para esse papo, a primeira coisa, vamos pensar num tema para a nossa live. Qual vai ser o tema desse encontro? E ele imediatamente mandou transformar-se para transformar. Então, já chama atenção o título, e a gente pode começar o nosso ponto de partida mesmo, pode ser esse. Por que transformar-se para transformar, Jaque? Por que essa ideia desse título para o nosso encontro? Sim, então, boa tarde a todos, pessoal que está chegando aí, ó, sou autista, né, conheço o pessoal, minha irmã, inclusive. Boa tarde a todos, viu, gente? E Rose, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. É o seguinte, transformar-se para transformar, porque assim, eu entendo, né, um raciocínio que eu sempre tenho é de que no final das contas, essa responsabilidade perante ao mundo. Então, assim como no momento aqui estamos conversando sobre o tema inclusão, sobre diversidade, né, a gente começando conosco, né, começando em nossas casas, começando em nossas empresas, começando no pequeno, vamos dizer assim, a gente consegue transformar o todo. Então, quanto mais a gente buscar essa autotransformação, esse autoconhecimento, vai refletir na nossa sociedade. Muito bom. Certo? Quero te agradecer demais também, começar agradecendo a tua presença, a tua disponibilidade para vir ter essa troca com a gente. E eu gosto muito de um formato que a Jaque trabalha, que é assim, quando trata do tema pessoa com deficiência, a gente ir muito além da questão de lei de cotas, foi um dos marcos para mobilizar empresas, sociedade, pessoas a pensar no tema, porque até então nem se falava, nem se pensava, não tinha muita preocupação com a questão da pessoa com deficiência, nem no mercado de trabalho, nem nas escolas, na sociedade de um modo geral. Então, a gente quer ir além dessa questão. A Pixis hoje não tem um número de colaboradores, por exemplo, que se incluísse na lei de cotas, não é isso que nos mobiliza a vir bater esse papo, mas a Jaque gosta de trabalhar com alguns verbos. Então, verbo está ligado à ação. Exato. Vai ser o nosso fio condutor aqui do nosso papo, é pensar esses verbos que a Jaque traz para a gente. Então, assim, a gente falar um pouquinho, Jaque, de onde que a gente partiu, qual que é o primeiro verbo que a gente abre esse papo, de onde que a gente partiu até chegar numa lei de cotas, né? Porque teve todo um percurso anterior, mas de onde que a gente veio, como que, enquanto sociedade, a gente caminhou com essa questão das pessoas com deficiência para chegar nas leis de cotas e para chegar no momento atual, de falar um pouco mais sobre isso. Sim, sim. Não, primeiramente, assim, eu quero começar o nosso bate-papo. Primeiro, desculpa aqui que eu fui colocar meu rosto, acabei mexendo na tela, mas deu certo, né? Tá todo mundo me vendo, né? Então, a minha primeira proposta aqui é fazer uma leve brincadeira para startar tudo isso. E peraí, deixa eu só fazer um leve teste aqui, gente. Peraí, só um tequinho. Ai, agora acho que vai. Deixa eu ver se vai. É o seguinte, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa importante que eu quero muito que vocês
que vocês acham a respeito? O que vocês acham? Sim ou não? E aí? O que vocês acham? Sim ou não? A Carol tá falando que ficou mudo, que não conseguiu ouvir. Tem Certo. comentários Agora, aqui você tá me comentando. ouvindo, Rose? Agora eu tô. Tá me, tá me ouvindo? Tá. Então, agora eu queria, para começar, eu queria perguntar para vocês. Esse sumir o áudio não foi sem querer, foi proposital. Queria perguntar para vocês, vamos lá, para vocês que o áudio sumiu, que vocês não ouviram. Qual foi, em uma palavra, a sensação que vocês tiveram ao não me compreender? Vocês poderiam dizer, ó, pessoal, tava mudo, não sei o quê. Ó, de verdade, pessoal, foi intencional. Foi intencional. A minha proposta foi trazer um pouquinho, sim, o pessoal tá dando risada. A minha proposta pessoas que tiverem a vontade aí possam digitar o que vocês sentiram. E aí, deslocamento, o que mais? Teve alguém que falou alguma coisa aqui agora há pouco, deixa eu ver. Boa, fiquei confuso, Rodrigo, tá? Que é mais incômodo, surpresa, certo, desconforto, tá certo, gente. Então, essa é uma primeira etapa aqui do nosso bate-confusão, do meu bate-papo, que é essa palavrinha que tá aqui em cima, ó, experienciar. Porque a gente, né, a minha proposta é usar todos esses verbos que estão aqui presentes nessa apresentação e a gente trocar um pouquinho de figurinha a respeito deles. Então, assim, quando a gente vai conversar com uma pessoa com deficiência auditiva, é muito importante, né, a gente, né, falar claramente ali, tentar não tampar a boca com a agoniada. Porque se a gente tampa a boca, a pessoa não consegue fazer a leitura labial e por aí vai, certo? Então aqui, a minha ideia foi só fazer essa introdução para ficar um pouquinho, achei que era problema técnico. Não, tudo bem. Não, era essa a intenção mesmo. Beleza, pessoal, obrigada por darem feedback a respeito das sensações. Mas vamos lá, então tá bom. Então, com relação a isso, porque assim, no final das contas, o que eu quero sempre compartilhar com todos aqui é de que essa questão da inclusão da pessoa com deficiência é um tema relativamente, entre aspas, novo, né? Porque antes não era muito falado. Então, o que eu gosto, né, o que eu pretendo trazer bastante aqui é essa clareza, essa comunicação, essa leveza, né? Porque assim, minha mãe dizia, né? Ninguém nasceu sabendo. Então, assim, então vamos nos comunicar, vamos trocar, vamos refletir juntos, que tá tudo bem. Tá bom, pessoal? Tudo certo, Rose? Não Sim, é? aí foi Quanto mais a interessante. gente... Foi interessante o exercício, porque esse nosso primeiro ímpeto é ler os lábios. Não estou ouvindo. Sim. E começa uma agonia de querer entender o que o outro está querendo passar, deu problema técnico, E o que de está querer me acontecendo. ajudar, não é? O Querer pessoal quer me ajudar. ajudar. Deixa eu ajudar, ela não tá conseguindo, né? Então, a primeira coisa é esse experienciar. Como seria se, como que eu faria se eu tivesse alguma dificuldade aqui física ou alguma dificuldade maior para fazer as coisas que eu habitualmente faço? Então, esse exercício já nos convida para esse lugar. Quando a gente é convidado a Exato. pensar uma outra maneira aí de fazer esse exercício. Todo mundo tem uma caneta, um papel. Acho que a gente podia fazer uma Sim, outra forma de vivenciar um pouco isso. O que foge um pouco do nosso habitual, né, Jaque? O que você acha? opa, vamos lá. No final das contas, uma outra proposta que eu gostaria de dizer é de vocês usarem a mão que não é a mão que vocês estão, a mão dominante. A minha mão dominante, no caso, é a direita. Se vocês forem tentar escrever com a esquerda, como que sairá a letra de vocês? Como que ficará? O que vocês... vai pegar a caneta. Como é que fica? Fica bonita, não fica? Fica compreensível?
É fácil, é difícil? Caneta e papel aqui, vamos lá. Nome completo. Nome e sobrenome. Como que vai ficar? Vou fazer o meu aqui também. Simbora. Todo mundo escrevendo nominho. Aí assim, sair infantil. Tá bom, ó, já tem. Minha letra já é horrível na direita, na esquerda é um terror. Boa, boa. Então, essa próxima, né, essa outra atividade, até eu não vou me demorar muito nisso, que a gente tem bastante conversa aí, né, para se aprofundar. Mas, assim, essa outra atividade, essa outra visão, é para a gente ter essa empatia mais uma vez, né? Porque uma pessoa que, por um acaso, sofreu uma amputação, teve alguma dificuldade maior ali naquela mão dominante, ó, tudo tremido a Ellen, né? A pessoa acaba não conseguindo fazer exatamente ali daquele jeito. É claro que após treino, né, muitas das vezes dá para dar conta, mas assim, acaba sim gerando uma dificuldade ali, né? Você acaba se estranhando, não é? É difícil aqui a Vanessa, ó. Existe um estranhamento com relação a si próprio, né? Então, as pessoas que acabaram adquirindo uma deficiência ou que, com o passar do tempo, a deficiência piorou. Então, no final, esse estranhamento que a pessoa possa ter com relação a si próprio, vergonha por não conseguir fazer direitinho naquela hora, daquele jeito, igual todo mundo, né? Então, né, essas são as reflexões a respeito desse tema do experienciar. E tem outras mais, é que eu estou pensando em já seguir, porque eu estou empolgada hoje, eu não sei vocês, mas eu estou inspirada. Excelente. Eu lembrei da época da alfabetização, desse exercício com a mão esquerda. Mas assim, a partir do momento que a gente inicia um pouquinho, porque é muito distante ainda do que alguém que tem uma dificuldade permanente acontece. Porque eu estava aqui exercitando com a mão esquerda, mas com toda a segurança de que a qualquer momento eu volto para a direita, né? Para a mão direita. Exato, boa. Então, depois que a gente experienciou um pouquinho, por onde a gente pode caminhar? Qual que é esse próximo verbo aí para a gente continuar o nosso papo? Experienciei um pouquinho, tive um pincelado do que poderia ser esse universo. Não, me senti à vontade para fazer uma brincadeira rapidinha, então. Vamos lá. Agora eu quero que vocês, sem as mãos, escrevam aqui para mim. Oi. Sem as mãos. Alguém consegue? E aí? Será que rola? Se escrever sem as mãos? Tô só imaginando a galera com o nariz aqui, né? E aí? Ninguém nem tá escrevendo, né? Por isso que tá silêncio, ó. KKK, tá bom. É só mais uma brincadeira. Porque, de verdade, assim, é só para essa minha proposta do experienciar, é só para trazer essas reflexões, sabe? Do quanto realmente é desafiador, sim, né? Ao mesmo tempo que a gente quer ali a equidade, a igualdade, existem sim desafios, tá? Ah, veio o oi. Nossa, fiquei curiosa. Como é que veio esse oi? Gente, e aí? Com a língua. Ai, gente, que legal. Não conseguiu, tá? O Rodrigo. Caneta na boca. Boa! Boa! Caneta na boca. Não rolou. Dedão do pé. Gente, o pessoal dedicado, hein, Rose? Que graça! Vocês são demais. Tô me divertindo. Não é? Adorei, gente. Essa eu pensei em não fazer, porque eu falei, tadinhos, né? Vou deixar o pessoal desconfortável, não sei em que ambiente a galera tá, né? Mas o pessoal ficou à vontade, então tá bom. Adorei, adorei, gente. Obrigada, obrigada. Vamos lá, então. Também consegui com o dedão do pé. Ó, porra, tá todo mundo alongado, né? Porque tem horas que não dá certo, não. Vamos lá, próximo, reconhecer. Eu queria sim ou não, agora pode digitar, por favor, tá? Não precisa de dedão do pé, não precisa de caneta na boca, nada disso. Fiquem tranquilos. Eu queria que vocês me respondessem. Se alguém aqui, se vocês têm preconceito, sim ou não? Vocês têm algum tipo de preconceito? Sim ou não? Vamos lá, vamos ver o que o pessoal responde.
Será que o pessoal tem? Yes or no? Ah, obrigada, a Vanessa. Obrigada. Mas e aí, Van, tem algum tipo de preconceito? Yes or no? Sim ou não? Vamos falar um pouquinho de preconceito, porque a gente está indo agora para o próximo. Reconhecer. Sim, o Bruno. Bruso, não, desculpa. Andres Bruso. Desculpa, que eu não sei do Andres como que é. Todos temos sim. Desculpa, quem que respondeu anterior aqui? Rodrigo, sim, sim. Ah, ok. Todo mundo, a princípio, sim. Perfeito, perfeito. Porque no final das contas, quando percebo, tento desconstruir. Show também. Ótimo. Legal, gente. Porque agora eu queria conversar um pouquinho sobre o preconceito. No caso aqui, a gente está falando sobre a pessoa com deficiência, né? Mas a gente sabe que tem a diversidade aí como um todo, mas indo para o lado da pessoa com deficiência, a gente tem uma construção sócio-histórica, né? Em que, antigamente, bem lá atrás, a pessoa com deficiência, ela era vista como, sei lá, uma maldição para a família, né? Para ela própria, amaldiçoada, ou a família, não é, Rose? E aí depois, com o passar do tempo, começou a vir aquela visão de, ok, então tá, não é isso, acaba indo para o lado mais da piedade, né, de dó, né, da incapacidade, e por aí vai. E, caminhando, que acabou vindo para um momento agora, onde a gente está indo para esse lado mais da inclusão, onde a gente está buscando ver a pessoa com deficiência como capaz, ó, a verdade, eram mortos, o pessoal comentando. Realmente, antigamente tinha essa visão. Então é algo relativamente novo. Então por isso que assim, essa questão do preconceito que a gente citou e reconheceu aqui, é justamente isso, porque a gente tem essa questão sócio-histórica junto de nós, né? A gente tem esse senso comum, né, de que, olha, uma pessoa com deficiência acaba às vezes desacreditando do potencial dela, acaba ficando no nosso imaginário ali, né, essa questão. No entanto, assim, até é verdade, se a gente for buscar, por exemplo, no Google, colocar lá, né, poder, deixa eu ver o que mais, como que eu pensei? Tinha uma outra palavra que eu tinha buscado no Google, mas, por exemplo, poder, beleza, tudo isso, sucesso, tudo isso, quando a gente dá um Google ali, muitas das vezes vem cara engravatado, beleza, vem a mulher, né, linda, magra, não sei o quê, sucesso, né, vem mais uma vez o homem, né, até indo até para a diversidade aí de gênero, né, sucesso, poder, muitas das vezes é uma imagem masculina, né, tá caminhando também para ir para a imagem feminina, né, e por aí vai. Só que se a gente for pensar, tem aí, né, muitos nomes, sim, ligados à pessoa com deficiência. Por exemplo, né, o Stephen Hopkins, eu não sei falar o nome dele, caramba, Hawking, aquele físico, sabe? Eu falei Hopkins, né, eu peguei de um ator. Stephen Hawking, a Frida Kahlo, que é uma pintora, Flávia Sintra, que é uma jornalista. Tem... não sei se vocês sabiam que o presidente Roosevelt, vocês sabiam que ele tinha deficiência? Sabiam? Você sabia, Rose? Não. O Roosevelt, ele teve poliomielite, ele era cadeirante. E ele era cadeirante durante ali, naquela época de poder dele, sim. Só que na época ele acabava não aparecendo, não mostrando a cadeira de rodas, acho que até pela questão social ali da época, né? Mas se você for dar um Google ali, você vai achar o Roosevelt, né? Que a gente tem até, né, vários, a gente sempre ouve falar, é um nome comum, não sabia, ó. Você sabe, era já. Cadeirante, pólio. Só fazer um comentário que quando a gente fez aqui a pesquisa de diversidade, eu coloquei, você possui algum tipo de deficiência? Só um pouco estranho para quem está no dia a dia da Pix, e meio que não, esse tema não apareceu, a gente não via de uma maneira muito evidente alguma deficiência num colega. Eu falava, poxa, essa pergunta está irrelevante, porque a gente já sabe que não temos pessoa com deficiência. E aí eu me recordei de uma pessoa que eu trabalhei por muito tempo, por mais de 2 anos com ela, e eu descobri que ela tinha um encurtamento em uma das pernas muito tempo depois. Então, se fosse para enquadrar na lei de cotas, a gente não estava num ambiente que visava isso, nós éramos autônomas e tal. Mas ela se enquadraria na lei de cotas. E eu trabalhando, eu no dia a dia, e o tipo de calçado que ela utilizava, não aparecia a deficiência. Assim como a baixa visão. Entendi.
a baixa visão Sim, e sim. tantas coisas que a gente, se não fala sobre isso, parece até esquisito. Peraí, mas se eu olhar aqui no meu entorno, não vejo nenhuma deficiência. Será? Isso, Começa a falar tudo que engloba verdade. a questão da deficiência, é um tanto amplo aí, que vale a pena a gente também aprofundar, né, Jaque? Por isso que, assim, Com falar da certeza. lei, claro que a gente vai além da lei de cotas, mas falar um pouquinho dela, como é que nasceu, o que Sim, que entra nessa lei de cotas, o que movimento que veio depois que ela surgiu, né? Acho que é interessante também, sim, eu própria tive contato com esse tema fazendo um trabalho numa empresa de telecomunicações, onde eu tenho um baita orgulho. Tem aqui o nosso amigo sim. Rubio Machado, que foi uma O grata surpresa Rubio. conhecê-lo, trazê-lo para o time. Tudo que o Rubio apresentou de profissionalismo, de eficiência no trabalho, e muitas pessoas no começo ficaram um pouco reticentes com a chegada dele. Poxa, essa pessoa vai dar conta do que a gente tem hoje de trabalho? E foi uma grata surpresa. Então, esse momento de vivenciar essa aproximação com o tema tem a ver com a lei de cotas, que a empresa começou a se mobilizar, vamos para o mercado, vamos buscar esse público, e não só buscar, né? Porque vale a pena a gente dizer da permanência das pessoas, né? Que é aquela diferença, Sim, com certeza. diversidade e inclusão. Porque eu quero um público diverso, mas eu propicio o ambiente para que as pessoas permaneçam, cresçam nessa empresa ou nesse ambiente onde ela chegou, né? Quero que você fale um pouquinho para a gente da lei de cotas em si. A lei, como que surgiu, ou o que está dentro da lei de cotas? Perfeito, perfeito. Não, muito legal, porque assim, no final das contas, até indo para esse lado que você comentou, né, de que às vezes a gente vê uma pessoa, acaba nem sabendo que a pessoa tem deficiência. Eu vi que teve gente que comentou aqui também, que fez um trabalho, acho que online, e não sabia que a pessoa era cadeirante. Então, é muito interessante, porque assim, é claro, né, que a deficiência a gente não precisa ficar falando dela a todo momento, né? Que eu tô aqui, às vezes nem aparece e tá tudo certo, né? Mas assim, é muito interessante indo para um lado, indo mais uma vez pelo reconhecimento do nosso preconceito e tudo mais que acaba existindo realmente, mas que vem daquela questão do modelo médico e do modelo social. Então, o modelo médico, antigamente, né, com relação à pessoa com deficiência, era de curar a deficiência, né? Então, a busca, ela era pela cura, né? Então, olhava-se e falava, não, a pessoa não anda, vai ter que andar. A pessoa não enxerga, vai ter que enxergar. A pessoa não ouve, vai ter que ouvir. E a pessoa tem alguma deficiência intelectual, vai ter que melhorar. E por aí vai. Só que, graças a Deus, foi tudo caminhando, foi tudo evoluindo. E hoje a gente tem um modelo social. Esse modelo social, ele encara a deficiência como uma característica. Então, a gente encarando a deficiência como uma característica, fica muito mais fácil de aceitá-la, de compreendê-la, de não ficar querendo mudar algo que tem coisa que não dá, né? O que é possível a gente tenta mudar, é óbvio, né? Faz cirurgia, busca tratamento, usa aparelho, faz terapia, mas tem coisa que não tem como. Então, realmente, encarando por esse lado faz toda a diferença. E aí o que aconteceu? Historicamente, é tudo relativamente recente, porque tudo começou em 1981. Eu tinha 1 ano, eu sou de 1980, que foi o ano da ONU, que a ONU proclamou como Ano Internacional da Pessoa Deficiente, que era o termo usado na época, pessoa deficiente, em 1981. 10 anos depois, foi feita a lei aqui no Brasil, a Lei 8213, onde ela colocou percentuais para a inclusão de pessoas, né, fez a lei de cotas, né, para a inclusão de pessoas dentro de uma empresa. Mas tudo isso por quê? Tudo isso porque, no final das contas, né, indo para tudo que a gente já vem conversando até agora, existe toda essa questão, né, social, histórica, onde um gestor, se ele pega uma pessoa com deficiência, uma pessoa sem deficiência, por aquele nosso preconceito internalizado ali, arraigado, inconsciente, por aí vai, às vezes o gestor ele vai acabar optando pela pessoa sem deficiência por ela desconhecer, né, a capacidade da pessoa com deficiência, onde hoje isso tudo está sendo mais, né, mostrado, está sendo mais visto, né, estão existindo mais oportunidades com relação a isso, quebrando-se as barreiras, né, existentes. Então, com relação à lei de cotas, foi isso. No final, ela acabou sendo criada em 1991, a Lei 8213, e aí depois, né, mais momentos interessantes aí na nossa história, que aí é o conhecer, eu estou indo para esse verbo aqui.
conhecer? É, o conhecer. Que é esse verbo. E para a gente conhecer um pouquinho da história, né? E depois, em 2006, teve uma convenção internacional dos direitos da pessoa com deficiência, uma convenção internacional, isso com relação à esfera ONU. E aqui no Brasil, em 2016, eu não sei se vocês já ouviram falar da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou ela também pode ser chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso foi só em 2016. Então, nessa lei, nesse estatuto, aí veio muita coisa legal, isso tudo realmente ajudou muito. Então, foram estipuladas várias regras, né, juntou-se vários raciocínios ali nessa história toda. É isso, é mais teórico essa parte, gente. I'm so sorry. Né? Mas tá dando para entender, tá dando para captar toda essa história, tá dando para conhecer um pouquinho. O que vocês estão achando? Vão falando comigo para ficar mais divertido esse negócio. Já, tá bom, pessoal? E falar para o pessoal, quem ficar até o final, a gente vai ter uma surpresa. Sei que vocês já foram surpreendidos agora no começo, mas a gente vai ter uma surpresinha aí no final, quem ficar até o final. Quero até pedir a ajuda da Lud, me ajuda a ver quem fica até o final, pegar aí os perfis de quem ficar com a gente nesse bate-papo até o final, que a gente vai ter uma surpresa para quem acompanhar, para quem de fato interagir aqui com a gente. Tá? E fiquem à vontade para comentários, para ir mandando perguntas. A gente vai parando e vai fazendo essa troca aqui para ficar bem bolado. Quando a gente fala de lei, do ter que fazer, de garantia de direitos, na verdade, quando a gente está falando de todo esse percurso histórico que você contou, né, Jaque? E a gente não tem como não cair no nosso dia a dia, trazer para o nosso dia a dia na questão das terminologias. Todas as esferas que a gente for falar sobre inclusão, a gente vai precisar falar de linguagem. Há pessoas que dizem que é bobagem, que falam, gente, agora tudo, na questão do racismo, por exemplo, tudo é racismo. Agora eu não posso fazer uma piada, uma brincadeira, um termo que eu uso, as pessoas vão ficar com mimimi ou vão achar isso ruim. Então, eu quero falar um pouco de terminologia, de linguagem. Por que a linguagem é tão importante? Quando a gente fala de pessoa com deficiência, inclusive começando por aí, que você comentou que antes, pessoa deficiente. Hoje a gente ouve falar de pessoa com deficiência. Começando por esse termo e passando por outros, até falar um pouquinho de capacitismo, não sei se todo mundo já ouviu esse termo, mas quero que você fale de terminologias, assim, a linguagem. Por que é tão importante prestarmos atenção na linguagem? Sim, sim. Vamos lá, até vamos já deixar a pergunta aqui para o pessoal responder. Se alguém sabe o que é capacitismo, né? Vamos ver se alguém sabe. Só responder sim ou não, por exemplo. Não só conhecimento com relação a esse tema. Então vamos deixando o pessoal responder. Com relação à terminologia, é bem interessante, né, da gente ir conhecendo para conseguir se comunicar de uma maneira adequada com a pessoa. Mas no final das contas é tudo muito delicado também, né? Porque assim, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente assumir, eu não sei, eu esqueci, desculpa, tá tudo bem, entendeu? Porque no final das contas são muitos termos e são muito novos. Quer ver? No começo da história, durante séculos, o termo utilizado era inválido, né, durante bastante tempo. Isso ficou por muito tempo mesmo. Eu lembro de eu pequena lá, nos anos 80 ali, né? Sim, inválido, bastante tempo. Aleijado também, né? Mesmo pessoa com deficiência, mesmo sem ter amputação, também ser chamado. Excepcional, a pessoa com deficiência intelectual, a pessoa chamava de excepcional. Então tem vários termos aí, né, que eram usados, mas que de certa forma acabava sendo um pouco, de certa forma, pejorativo. E com o tempo foi instituindo-se leis, foram tendo reuniões e tudo isso foi alinhado. Então hoje, por exemplo, queria saber, todo mundo sabe, eu já vou responder, senão eu fico perguntando muito, a gente demora. Mas hoje o termo correto é PCD, é pessoa com deficiência. Já foi usado PNE, já foi usado PPD, mas assim, o PNE, vamos começar por ele. PNE, pessoa com necessidade especial. Por que não é mais correto chamar de PNE? Porque no final especial todos somos. Né? Você é especial, Rose, para sua família, para os seus amigos, para as pessoas queridas, né? Eu também.
Mas esse especial, quando a gente usa ligado a uma pessoa com deficiência, dá uma sensação de querer atenuar uma característica minha, né? Tipo, de não olhar diretamente ali para minha deficiência, né? De querer fazer de conta que não existe, tá, é especial. Não precisa. Pode falar pessoa com deficiência que tá tudo certo. Tem gente que eu já ouvi falar que fica sem graça, né? De chamar pessoa com deficiência de pessoa com deficiência. Mas tá certo sim. E o PPD, que é pessoa portadora de deficiência, também não é correto, porque a pessoa não porta, né? Portar é portar, sei lá, é levar alguma coisa, né? E no final das contas, o PPD também não é adequado. Então, hoje é o PCD, certo? E aí, vamos ver o que o pessoal respondeu aqui sobre capacitismo. O pessoal sabe? Hein, Rose? Tô aqui. Rodrigo respondeu que Tá me ouvindo? descobriu há pouco Tá. tempo. A maioria foi respondendo que sabe. Galera, tá bom. Legal. Tá. Não, então perfeito. O capacitismo, para quem não sabe, até para a gente já deixar registrado aqui, é o preconceito com relação à pessoa com deficiência. Assim como é racismo, o preconceito com relação à raça, né? Então, é mais ou menos esse o raciocínio. Peraí. Vocês estão me vendo? Estou vendo alguém comentando sobre a internet. A minha tá boa aqui, Rose? Tá tudo bem? Estou te vendo e te ouvindo bem. Fizeram uma pergunta diretamente para ti aí sobre PTD. O que é PTD? PTD? Entendeu Puxa, errado. PT? Acho que a pessoa entendeu errado. PCD. Tá. Não, tudo bem. Porque o PCD é a pessoa com deficiência. Esse está correto. É o termo correto a ser utilizado. E aí tem o PPD, né, que foi o que eu comentei, que é a pessoa portadora de deficiência, que também foi usado por bastante tempo, mas que também não é mais utilizado. Então, hoje, esse termo, até só para vocês saberem, por isso que a gente, claro, é muito gostoso a gente divulgar informação, a gente querer falar o correto, eu também quero, né, que o mundo, né, que a gente aprenda o termo correto, mas esse termo, ele está desde 2010 só, então faz só 12 anos que o termo é PCD, né? Então, assim, parece que faz muito, mas também não faz tanto, né? Desde 2010, aqui no Brasil. Né? Antes disso, começou, acho que lá em 94, se eu não me engano, já veio lá na ONU e tudo mais, mas no Brasil é desde 2010. Então, é tudo relativamente novo. Por isso que é gostosa essa troca, é gostoso a gente se corrigir, é gostoso a gente aprender, né? E é isso. Com relação aos termos, tem um outro também que eu queria compartilhar, que é interessante. O pessoal acha, né? Daqui a pouco eu mostro minha cadeira, né? O pessoal acha que a minha cadeira é elétrica. Mas ela não é elétrica. Aí até uma brincadeira que eu faço é que se ela fosse elétrica, eu não estaria aqui. Né? A minha cadeira, ela é motorizada. A cadeira elétrica é outra cosita, né? Então, tem alguns termos bem interessantes da gente entender, aprender. Aquela história também que vem o termo, né? Que o pessoal, foi vítima de algum acidente, foi vítima de alguma coisa, né? No final das contas, esse termo também, vítima, às vezes ele acaba trazendo algo mais pejorativo. Então, tem vários termos, até fazendo uma propaganda aqui, mas assim, que nem no meu livro eu acabo colocando, deixa eu ver se tem vários que eu acabo colocando, que eu faço até uma brincadeira, ó. Tem esse outro aqui, ó, também, ó. Apesar da deficiência, ela é linda. O apesar não parece que tá desmerecendo, né? Ó, cadeira elétrica, o pessoal comentando. O apesar da deficiência acaba sendo também pejorativo. Tem outra que o pessoal fala, seus irmãos são normais? Quem é normal, Rose? Fala aí. Quem? Né? Quem é normal? Quem é normal? Então, assim, o termo que a gente pode usar aqui é: seus irmãos são pessoas sem deficiência? É isso. Mas é engraçado, porque, sei lá, e as pessoas não falam por maldade, tá tudo bem. Então, isso é um pouquinho aí com relação aos termos, né? E deixa eu ver mais algum termo que eu queria compartilhar com você. Outro, que nem, voltando só rapidinho, a pessoa com deficiência, na dúvida, se você puder, se você descobrir, chama a pessoa pelo nome. É a melhor forma. Não tem erro. Chamar a pessoa pelo nome é certeiro. E outra coisa que eu queria perguntar
com relação ao termo equidade. Equidade é um termo que também está sendo mais falado, né? E aí eu queria só compartilhar um pouquinho disso. Deixa eu até brevemente aparecer aqui melhor. Deixa eu dar uma ré aqui, ó. Deixa eu ver se vocês vão me ver. Eu vou ter que abaixar para aparecer minha cadeira. Mas assim, ó, eu tô sentada aqui na minha cadeira, eu só vou mexer menos, mas, ó, eu tô sentada aqui na minha cadeira de rodas, dá para ver aqui um pouquinho, né? E aí, a gente está numa fila. Por que eu tenho preferência para passar na frente, na fila, gente? Alguém tem alguma sugestão? Por que a pessoa com deficiência, né, um cadeirante, por que ele pode vir a ter preferência para passar na frente numa fila? Alguém dá alguma ideia? Alguém tem alguma ideia? Vocês já pensaram nisso? Enfim, vou trazer aqui já a reflexão, porque eu imagino que já passou, né, na cabeça de muita gente, já passou na minha, né? E aí eu, refletindo, cheguei nesse ponto, nesse termo equidade, que é justamente isso, porque eu com relação a você, Rose, né, aqui nós duas, para eu poder ir até o banco, para eu estar naquela fila do banco, eu precisei antes usar o meu banheiro. Para eu usar o meu banheiro, eu preciso de um banheiro acessível, eu preciso de uma porta larga, eu preciso de barra de apoio, eu tenho dificuldade para subir minha calça, eu tenho, né, lá as minhas dificuldades. Para poder, eu moro num prédio, para poder descer o elevador, eu tenho que descer o elevador, se o elevador não estiver funcionando, eu nem vou, né? Mas tudo bem, descer o elevador, né? E aí no meio do caminho tem calçadas irregulares e por aí vai. E é bem isso que a Marisa comentou, porque tudo é mais difícil. Então, como tudo é mais difícil, tudo assim, né? Como várias coisas são sim desafiadoras aí para a nossa vida, é uma forma de equalizar. Então, equidade, ela vem de equalizar, para equalizar ali uma situação que não é passível de ser igual. Então, nós duas estamos numa fila, né? No entanto, você está ali, eu também estou ali, só que socialmente tem algumas situações que para poder equalizar, eu com a Rose, por exemplo, eles acabam me deixando passar na frente na fila, né? Porque, enfim, e outras coisas mais, né? Tentando visualizar essa vivência da pessoa com deficiência, certo? Sabe, já que uma coisa que me chamava bastante atenção quando eu comecei a me aproximar desse tema foi pessoas com nanismo. Todo o percurso, não nos depararmos com essas pessoas em locais públicos, num supermercado, num transporte público. Por muito tempo elas ficaram restritas aos espaços de humor, então programas de humor, tinha algumas pessoas com nanismo, era onde elas encontravam ali alguma possibilidade de trabalho, mas como o mundo foi pensando a acessibilidade para alguns tipos de deficiência, e para a pessoa com nanismo ainda é bem restrito, porque a altura das coisas, um móvel num atendimento, chegar até os locais. Então, alguns tipos de deficiência foi um pouco mais pensado para propiciar a chegada de alguns públicos, e outros a gente ainda está bastante atrasado, né? E aí eu fiquei pensando nos termos que a gente usava muito corriqueiramente, ou na hora de diminuir alguém, a hora que se está bravo com alguém. Então, sei lá, você é retardado, quantas vezes que eu já te falei e você não aprendeu? Sei lá, você é aleijado, levanta e pega você o que você quer. Tá dando uma de João sem braço? Então, são coisas que foram permeando a nossa linguagem, que são muito pejorativas, que não se parava para pensar nisso, parece que a gente está ofendendo aquele interlocutor apenas, mas a gente está diminuindo toda uma categoria de pessoas, todo um público que pode estar ali perto ou não, mas que inconscientemente, dentro de todo esse preconceito que você comentou, isso está arraigado na nossa forma de falar, de se comunicar, enfim, até de ofender o outro, porque nesse caso que eu estou colocando, é usado como ofensa mesmo, eu estou xingando o outro de deficiente. Então, prestar atenção nisso e a gente ficando um pouco mais confortáveis se a gente for corrigido quando usar algum termo que eventualmente caiu em desuso, a gente tem que prestar mais atenção, enfim, a gente tem que estar confortável. Esse pontapé inicial aqui desse papo é para a gente estar confortável para corrigir e ser corrigido também, né, Jaque? Porque aí faz parte do entender um pouco mais desse universo. Agora, você do porquê que se tem. Você não usou a palavra exclusividade, mas por que da prioridade em alguns atendimentos? Porque
Eu acho Eu interessante. postei hoje. Eu, eu vi lá, queria que você comentasse um pouquinho da diferença entre o que é exclusivo, prioritário, para a Isso. gente ficar com esses termos quando a gente vira alguma placa por aí em estabelecimentos comerciais, em locais públicos, como é que a gente lê esses termos também? Sim, nossa, são muitos termos, né? Muito legal. Por isso que é muito aprendizado, né? Eu mesma nesse mundo estou aprendendo demais. Eu adoro, né? Estou sempre aprendendo. E então, assim, com relação aos termos, o preferencial é bem, né? Dê a preferência. Então, entre você e eu, né? Dependendo da fila, ok, né? Vamos dar a preferência para a pessoa com deficiência, mas tudo bem também te atender, dá para haver um revezamento ali e tá tudo certo, né? Então, isso seria o preferencial de forma bem rápida. O prioritário é perante a mim e a você, eu sou prioridade ali, então, entre você e eu, de certa forma, a pessoa com deficiência, ou o idoso, ou a mulher grávida, e por aí vai, acaba entrando como prioritário. Então, no final das contas, né, às vezes tem um revezamento, no preferencial tem um revezamento, e no prioritário, eu cheguei, eu vou, né? Então, no preferencial, vamos revezando. No prioritário, eu cheguei, eu vou. Então, essa seria a diferença. Agora, o exclusivo né, é o must, assim, ele quando eu olho, eu falo, eu mesma, quando eu aprendi, eu olhei e falei, eu sentia internamente que era exclusivo, mas eu nunca tinha me atentado, depois que eu descobri. E o exclusivo, sanitário, tem muitos banheiros que sim são exclusivos porque eu não consigo usar um outro banheiro, não consigo entrar numa porta menor, a minha cadeira não entra, eu preciso de uma barra de apoio, eu preciso de um vaso elevado, e outras coisas mais. Então, banheiro, muitas das vezes é exclusivo, ele não é preferencial. A gente encara muitas das vezes o banheiro como o banco do ônibus, né? Na ausência dessas pessoas, o uso é livre, né? Que os ônibus têm isso. Mas o banheiro, geralmente, ele é exclusivo. Se você parar para olhar, você vai ver essa plaquinha lá. Elevador, tem alguns elevadores que são exclusivos, porque eu não tenho a opção de ir de escada, né? Então, assim, a diferença de exclusividade preferencial é a minha possibilidade e impossibilidade. Então, perante uma fila, eu posso ficar ali te esperando. Eu acabo, sim, passando na frente pela questão da equidade, como a gente conversou. Mas eu consigo ficar ali, não vai acontecer nada. Agora, um banheiro, né, eu não consigo usar outro, e geralmente para usar banheiro público, né, a gente tem que estar com muita vontade, né, então assim, não é fácil às vezes achar banheiro acessível. Elevador, né, não tem outra forma. Tem até algumas vagas de garagem, Isso. vagas são exclusivas, porque eu preciso daquele espaço para abrir, para montar minha cadeira de rodas, para quem usa muleta, para conseguir se deslocar com a sua muleta. Enfim, então, no final, essas são as diferenças. Espero que o pessoal tenha entendido. Acaba sendo, é uma pena que não dá para ficar projetando o slide aqui. Por isso que eu acabei fazendo dessa forma. A minha vontade era ir passando slides para Já, exemplificar. A gente, nesse momento, está aqui no aprender, ó. A gente está aprendendo os termos e tudo mais. enquanto você ia falando, teve alguns comentários aqui sobre querer muito seu livro. Aqui o pessoal está Ah, que falando, já quero gracinha. o livro da Jaque, eu quero também. Então já vou revelar sobre Oh, quem ficar até o final, a gente vai sortear um livro da Jaque, mas quem acompanhar até o finalzinho, porque o desdobramento dessa conversa é que a gente quer ir pro vamos ver, o que eu faço com tudo isso? E agora, né? A gente aprendeu, exato. experienciou, então eu quero muito que vocês fiquem até o final. A gente, Opa! seguindo aqui, a gente estava ali no aprender, acho que o papo todo nosso aqui vai caminhar para esse aprender, mas eu queria saber Isso. como é que a gente avança. Aprendi, estou me aproximando do tema, estou prestando atenção na minha linguagem. Como é que eu caminho? Como é que eu sinto que eu estou de fato em movimento quando eu falo em aprendizado sobre pessoas com deficiência, né? Sim, sim. Com relação, a seguir nesse aprendizado, é cada vez mais ter essa empatia com o outro, saber que dá para conversar.
Aqui a gente vai entrar até nesses dois temas aqui no Daqui na frente, que tem aqui embaixo, que é o compreender e o ouvir, né? Porque sempre que a gente conversar com a pessoa, nada melhor de conversar com a pessoa para saber o que ela precisa, o que ela sente, como que você pode ajudar, porque é difícil às vezes de você saber, nossa, mas como é que eu lido com a Jaque? Tá, aí você encontra outro cadeirante, tá, como é que eu lido? Na verdade, às vezes eu tenho o meu jeito, outro cadeirante tem o dele. Aqui a gente está falando só de cadeirante, mas vamos falar de outras deficiências. Então, no final, o ouvir, né, que é um verbo que está aqui bem atrás de mim, seria isso, seria ter essa liberdade de conversar e saber que ela é a melhor pessoa a te dizer o que ela precisa. Mas para compartilhar um pouquinho, com relação a, né, a pessoa cadeirante, vai começando de mim, o ideal, na forma de lidar, é sempre tentar sentar para conversar na altura dos olhos da pessoa, porque é cansativo ficar assim, conversando com a pessoa, quando você está sentada no, sei lá, no escritório, na mesa de jantar e, sei lá, vem o marido, vem alguém, você fica assim, dói o pescoço, não dói, né? Dá um negócio estranho. Então, no final das contas, se possível, sempre se sentar, agachar, tentar ficar ali na linha dos olhos, isso é bem legal. Quando vai ajudar a descer uma guia, por exemplo, uma guia de rua, um degrau, né, um degrau, né, não dá para descer um monte, né, com a cadeira, mas o ideal é sempre descer de costas, porque se descer de frente, parece que você vai cair, né, imagina você, a sua cadeira, alguém pegar aí e te empurrar aí por trás, Rose, né, você fala, eu vou cair para frente, agora puxa para trás, você fala, não, tá bom, né, aqui atrás das costas, de certa forma, segura. Então, são umas breves dicas, né, com relação a pessoa ali cadeirante, né? Com relação à muleta, né? Quem usa muleta, né? Tomar cuidado ali na hora de estar passando ali. Ah, você achava que era ofensivo abaixar? Olha que legal. Nossa, muito bom. Obrigada por dizer isso. Eu nunca tinha pensado nisso, mas não é nada ofensivo. A gente se sente até mais respeitado, assim. Não que não se sinta. Não falei, eu sou daquelas que, tá tudo certo. Ninguém nasceu sabendo, como eu falei no começo. A frase da minha mãe, frase de muita gente, e adoro. Mas eu gosto, porque de verdade, tem vezes que eu fico com dor no pescoço. Dá dor de cabeça, sabe? Que assim, de ficar assim, né? Então não é ofensivo, não. Fica super tranquila com relação a isso. Com relação, assim, aqui vai mais uma vez, né? Vou usar meu livro, gente, porque já que eu não tô com slide, eu acabei usando, né? Eu deixei umas anotações para poder compartilhar com vocês. E, então, assim, ó, por exemplo, com relação à pessoa com baixa visão, com deficiência visual, uma das coisas seria não gritar, porque às vezes a pessoa não enxerga, né? Aí você chega, né, gritando lá, a pessoa, mas não precisa, né? A pessoa ela só não enxerga. Sempre chegar devagarinho, dar um toque, né? Você dar o seu braço, né, para a pessoa pegar no seu braço, não você pegar no braço da pessoa. Se você for se afastar, avisar, olha, eu vou me afastar um pouquinho, né? Tudo conseguir, tentar deixar a comunicação bem clara, né? Então, assim, aquela coisa, cuidado com o quê? Com buraco, com cachorro, com carro, cuidado com o carro, cuidado com o cachorro, né? Cuidado com o degrau, né? Tentar ser bem claro quando você vai auxiliar ali a pessoa. E, então, assim, com relação à deficiência visual, brevemente seria essas dicas. Com relação à deficiência auditiva, né? Também, né? Não adianta gritar, né? Tentar se expressar ao máximo é muito legal, né? Se expressar, manter a expressão para conseguir ajudá-lo a te entender. Você também não tampar a boca, porque se você tampar a boca, a pessoa não vai entender nada. E até só fazendo um breve comentário. A gente tentou, né, Rose, colocar aqui uma intérprete de Libras, mas a gente não conseguiu. Mas vamos ver se depois a gente consegue gravar e pedir para uma intérprete traduzir para a gente subir para o YouTube ou deixar esse vídeo salvo em algum lugar com a intérprete aqui, né? O que você acha? Bom. E você veja como é um desconhecimento, né? Eu conheço algumas pessoas que falam Libras, que, aliás, que se comunicam, que sabem a linguagem de sinais, mas elas não são intérpretes, então também tem um desconhecimento da nossa parte de eu abordar a pessoa falando, olha, você tem disponibilidade? Ela falou, mas eu não sou intérprete, eu não tenho, sei lá, tem pessoas que falam inglês, mas ele não tem essa desenvoltura para acompanhar uma live ou um treinamento, e ter a rapidez, a agilidade para
para traduzir em tempo hábil. Então, é uma especialidade. Exato. Olha que interessante também de aprender. É uma especialidade. Muito bom, É vai ficar lindo. gravado esse Sim, bate-papo, vai ficar aqui, mas se a gente conseguir alguém para traduzir, para a gente ampliar, que chegue a mais pessoas, vai ser excelente. sim. Agradeço Não, eu já mesmo. consegui uma pessoa, já consegui a Dani. Depois a gente faz essa. Ó, que legal, tem gente que estuda aqui. Não, e realmente é muito, muito legal, né? Saber outra língua, né? E assim, só uma curiosidade, tem pessoas com deficiência auditiva que elas são oralizadas, que elas sabem o português. Tem pessoas que não são oralizadas, que elas, na verdade, foram alfabetizadas na linguagem de sinais. Então, na língua de sinais, desculpa, até o termo é língua. Na língua de sinais. Então, no final das contas, elas não sabem, às vezes, o português. A forma com que a gramática da frase é construída é muito diferente da nossa. Então, tem horas que a gente, né, tem preposição, tem algumas coisas que a gente utiliza, que se uma pessoa, né, que não é oralizada, que não aprendeu bem o português, às vezes ela vai escrever errado. E tá tudo bem, é uma outra língua. Né? É muito interessante de se saber, não é? Sim. E com relação à deficiência intelectual, tentando ser breve aqui de novo, ai meu Deus, é tanta coisa legal. Com relação à deficiência intelectual, respeitar a faixa etária da pessoa, porque às vezes a gente acaba infantilizando, né? Tem vezes que a pessoa tem uma deficiência sim intelectual, mas a gente olhar e tratá-la como tal, sim acreditar no potencial dela, porque às vezes a gente já vem com aquele preconceito, então a gente acreditar, né, junto ali, descobrir as capacidades, e eles têm sim muitas capacidades que a gente mal conhece, então essa também seria uma dica importante com relação à deficiência intelectual, que também a gente chamava de deficiência mental, né, e tem outros termos pejorativos, mas o termo correto é intelectual, né. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu esqueci alguma parte. É que são tantas coisas. A Pode gente falar, pode Rosi. errar, assim, não dá para ter medo para travar. Então, eu prefiro não me relacionar, eu vou ficar no meu cantinho porque eu tenho medo de errar. A gente vai errar, isso é fato. Vai, Então, é vai. daqui que a gente parte mesmo, né? E a coisa assim, de a partir do Sim, momento que eu tô, sei lá, me aproximando, querendo ouvir, querendo compreender, o que que eu faço para mostrar que eu tô do lado dessa causa, né? Como me mostrar presente sim, quando esse tema aparece, né? sim, sim, com certeza, Rose. É aquela história, no final, nessas convenções internacionais, ONU e por aí vai, teve um termo que surgiu que é nothing about us without us, né? Que é nada sobre nós sem nós. Então, no final das contas, quando a gente quer saber, falar alguma coisa a respeito da pessoa com deficiência, envolve, pergunta, né? Então, assim, vai contratar ou vai, sei lá, conversar ou qualquer situação. Olha, então, eu pensei nisso, o que você acha? Vamos pensar junto? Vamos elaborar junto? Como que eu posso te ajudar? Como que para você é melhor? Tá tudo bem. Com relação à pessoa, né, que tem deficiência auditiva, tenta por bilhete, tenta de alguma forma ali, né, demonstrar, porque com esse respeito, com essa forma, a gente consegue chegar no outro, né? Tem vezes que a gente chega, né, tem pessoas que vão para outros países, e ali só naquele jeitinho carinhoso ali, jeitinho brasileiro, a gente consegue tanta coisa. Então a gente tendo esse respeito pelo outro, dá tudo certo, o outro vai sentir, né? Acho que a nossa expressão. Sim, você sabe já que quando eu comecei um trabalho de sensibilização com gestores para contratação de pessoas com deficiência, na hora da entrevista, os gestores me perguntavam assim, um pouco antes da entrevista, Rose, mas não é constrangedor, eu não vou ofender a pessoa, eu perguntar da deficiência em si, se essa pessoa precisa de alguma adaptação, se ela tem alguma limitação, como que eu faço isso? Porque eu não tenho como contratar sem saber, eu preciso adaptar um espaço de trabalho, no dia a dia, ela precisa de algum apoio diferenciado. Eu falei, tem como a gente saber se a gente não perguntar? E a gente construiu junto algumas perguntas, um roteiro para os gestores se sentirem mais confortáveis, mas é isso, eu preciso perguntar. A Lud comentou aqui, eu achei que era ofensivo abaixar. Então, perguntar se a pessoa precisa de ajuda, não sair empurrando a cadeira de alguém Exato. público, mas assim, perguntar se o outro quer aquela ajuda, né? Eu acho que a gente só sabe do outro por ele, assim, o que ele precisa ou ela precisa, né? Então é bem legal isso que você está comentando, Exato.
Nada de nós sem nós. Sim. E isso é muito legal, essa frase. Ela é muito usada, inclusive. E até assim, só para falar um pouquinho, né, sobre a deficiência do outro, se não é ofensivo perguntar e tudo mais, eu adoro contar a minha deficiência, sabe? Assim, eu não ligo, né? Eu sei que podem ter pessoas, sim, que às vezes se sintam constrangidas, porque ainda está num momento ali de luto, né, de ressignificação da sua história, né? Então a gente tem que estar sempre com carinho, com calma, né, com a pessoa. Mas às vezes é tão melhor, né, perguntar, e às vezes as pessoas gostam de contar. Eu, particularmente, assim, eu vejo uma brecha, eu já conto. Olha, então, eu já vou contar. Eu tenho uma atrofia neuromuscular, que é de nascença. Eu tenho mais 3 irmãos, eu sou a terceira, né, desses 4. Eu sou a única que tenho deficiência, então meus irmãos, eles são pessoas sem deficiência, não são normais. Minha irmã estava aí, ninguém é normal. E aí, mal barato. E aí, no final das contas, a minha atrofia, ela, com o passar do tempo, eu nasci, não aparecia nada. Com o passar do tempo, vou contar rapidinho. Com o passar do tempo, eu caía bastante. Aí, meus pais notavam que tinha alguma coisa diferente ali no meu desenvolvimento. E aí, depois de bastante tempo, só com 7 anos de idade, a minha irmã aqui, ó, também prefiro que perguntem sobre o Tutu, o espectro autista infinito. A minha irmã que está aqui comentando, o meu sobrinho, ele tem autismo. E ela também está comentando, né, que ela também prefere que pergunte. Porque às vezes o pessoal olha e fala, nossa, o que será que ele tem? Fica cochichando, né, falando, não, não pergunta, não, não sei o quê. É muito melhor sim falar. É muito mais assim, vai com jeitinho, vai sentindo, que muitas das vezes é muito mais gostoso falar. Eu adoro. É muito melhor você conversar com a própria pessoa, ó, muito aqui também, ó, o Luciano, muito pelo contrário, nesse caso demonstra carinho e preocupação. Sim, porque quando a pessoa pergunta o que você tem, né, como que eu posso te ajudar, qual um pouquinho da sua história, meu, e fica muito mais fácil para ambos os lados, porque quanto mais a gente conhece um ao outro, mais empatia a gente tem, mais carinho a gente tem, mais respeito a gente tem. Então, assim, por isso que eu estou fazendo, né, só minhas lives semanais, que eu gosto, né, que eu estou fazendo lives sobre a vivência das pessoas. O Luciano, que está aqui do Team Clue, inclusive, é em breve um convidado meu. E justamente porque quanto mais a gente conhece a vivência da pessoa, quanto mais a gente conhece a história, muito mais fácil fica, muito mais simples fica. Mas voltando, que bonitinha, ela comentando. Mas voltando, então assim, aí eu caía, e aí só com 7 anos que fez uma biópsia, tirou um pedacinho do músculo e viu que minha estrutura muscular tinha ali uma atrofia, e isso com o passar do tempo minha coluna foi entortando, porque a minha musculatura ela não é forte o suficiente para manter minha coluna reta. Então a minha coluna foi entortando. Então eu fui ficando nessa posição mais cifótica, que a gente fala que é a cifose, né, que é a escoliose. E aí eu fui abaixando. Então eu andava com bastante dificuldade, mas andava. Conheci meu marido assim, andando, abaixadinha. A Rose conhece meu marido, né, Rose? Até comentar, desculpa, Jaque, só para não perder, que a Jaque, a gente estudou na mesma universidade e ela se formou um pouco antes de mim, mas nós, um período da faculdade coincidiu ali na Unip da Chácara Santo Antônio e era você andava dessa forma, já que acho que a maioria das pessoas pensava, poxa, que dedicação, porque são 5 anos o curso de psicologia. Então, Um baita desafio, né, Jaque? E assim, eu conheci, na verdade, a Jaque através de um grande amigo, o Alexandre Pedrosa, e o esposo dela trabalhou comigo, o Tony. E, enfim, sim, a sua história, sim. continuar a sua Ai, história. demais. Não, não, imagina, delícia, com certeza. Eu só tô vendo aqui o comentário também do Bruso Neandres. Né? Sei que não é igual, porém, em certo sentido é. As pessoas sentem-se constrangidas de falar. Ah, tá. Sim, também. Exatamente. Às vezes esse constrangimento, essa coisa meio, né, que no caso seria sobre o suicídio do filho, eu prefiro que perguntem, podem falar abertamente, faz parte do que eu sou. Boa, boa. Nossa, obrigada pela sua conversa, pelo seu depoimento, porque realmente, e é um tema delicado, gente. Eu estou aqui falando da minha deficiência, que sim, é importante, sim, é delicada, mas essa situação de um pai ou uma mãe, eu não sei, desculpa, Bruso Andres Quem que é o Bruso? Você conhece? Andrés Brusoni. Ai, que legal, Andrés Isso, é Brusoni. o Ô, nosso André, CEO aqui da PIN. prazer.
Oh, meu Deus, prazer te conhecer, que delícia. Muitos encontros. Alguns falam Sim. Andrés, alguns falam Andrés. Eu chamo de Andrés, Andrés Uhum. Tony. Que legal, sim. Não, e realmente, quanto mais a gente conversa, fica tudo muito mais claro, né? Então, é isso. Então, aí eu andava com dificuldade, né? Tinha lá meus receios, minha baixa autoestima em algumas situações, meus preconceitos, meu autopreconceito, que também, às vezes, né, a pessoa com deficiência acaba, né, sem querer, né, a gente acaba encarando a sociedade como preconceituosa, mas sim, a gente também tem, né? A gente tem ali, mas claro, também por uma questão, de novo, sócio-histórica, né, que a gente se compara, porque tem aqueles modelos, tá tudo ali, né, um ciclo, né? Mas enfim, e aí depois eu comecei a usar cadeira de rodas em 2013, ela 9 anos, em 2013, e é isso. E aí tá tudo bem. Hoje, na verdade, eu comecei a usar a cadeira porque a minha mobilidade foi reduzindo, depois dos 30 eu perdi mais ainda a minha questão da musculatura. Hoje o meu braço direito, ele também deu uma boa atrofiada, por isso que a minha cadeira é motorizada, porque meu braço também tem uma atrofia. Não é todo mundo que usa cadeira motorizada. A cadeira de rodas manual, muitas das vezes sim, ela é indicada justamente para o cadeirante manter a força nos membros superiores. Enfim, e aí o braço, hoje eu como com a mão esquerda, porque a direita não dá conta. Então, brevemente, a minha historinha é essa. Mas eu adoro contá-la, eu acho que sim, né, aumenta ali a empatia, a nossa troca. É isso, vamos lá. Ai, meu Deus, em qual parte que a gente tá? No ouvir. Peraí, o ouvir tá aqui embaixo. Nossa, cadê? Ah, tem o defender ali, ó, eu, né? E, Defender. e né, Jaque, da questão da diversidade, porque é tão amplo, quando a gente pergunta, nós somos diversos, a Pixis é diversa, esse grupo que está aqui Opa! assistindo é diversa, acho que é um bom lugar para a gente exercitar o que é essa diversidade? Por que a gente diz que alguns lugares Opa! são mais diversos do que outros? Então, acho que é bom a Sim, gente discutir também, né? verdade. O que é diversidade, né? Meu, tem diversidade aqui nesse grupo? Quem acha que está na diversidade, levanta a mão. Vai lá. Rose, está na diversidade? O que seria a diversidade, né? Como um todo, no caso, né? Seria, a questão de gênero, né? De homem, mulher, né? A questão de peso, né? Então, assim, tá na diversidade. A questão de altura, a questão PCD, que mais que tem? Nossa, tem um monte. Quer ver, ó? Orientação sexual. Religião, etnia, gênero, religião, estilo, cabelo rosa, cabelo não sei o que, rock and roll e tudo certo, país de origem, orientação sexual e afetiva, condição social. Então, assim, a gente é diverso, cada um é único, né? Que ela colocou, sou gorducha. Ai, adoro os comentários, que demais. E no final das contas, o que seria desse mundo se a gente fosse tudo igualzinho, né? Não ia ter cor, ia ser meio estranho. Eu gosto desse colorido, não é, Rose? Você gosta? Claro, assim, como a gente fala de diversidade, eu gosto muito de uma frase que diz assim, que diversidade é convidar para festa e inclusão é tirar para dançar. Olha que interessante. Boa, Então, boa, assim, boa. dizer que eu defendo a diversidade, que um lugar tenha muitas pessoas com características diferentes e tudo mais, mas o quanto a gente consegue incluir quem nós enxergamos como diferente de nós. Porque também é esquisito quando a gente usa esse termo diferente. Diferente do quê? De quem? Todos somos diferentes. Sim, Né? É outro. sim, sim. E aí eu É quero a falar nossa singularidade, né? Essa individualidade. Sou eu, é você, né? Somos indivíduos, né? A diferença é o que nos une. e Sim, aí, sim, como começar? Na verdade, a gente já começou. Quando a gente está aberto para um papo como esse, quando a Pixis abre um espaço, ainda que não fosse em live do Instagram para outras pessoas, quando internamente a gente já está discutindo esses temas, a gente já começou. Na verdade, cada um de nós já começou a seu modo, cada um com uma vivência em relação à diversidade, a gente já começou. E agora, chegando nessa sim, live, continuar, vamos dizer, nesse verbo aí do começar, mas como continuar? Não deixar sim, isso correr nesse papo, exato. né? Sim, com certeza, com certeza. Queria só fazer uma pergunta também, mais uma vez, aqui de sim ou não. Se vocês já se sentiram alguma vez excluídos. Queria só um sim e não aí, só para ver mais ou menos quantas anda nosso grupo aqui.
né? Só para mais uma reflexão aqui para a turma. E esse começar, né, esse continuar, seria bem o que você colocou, né? Não seria exatamente começar, porque a gente está nessa continuidade no dia a dia, né? Todos nós, a gente está batalhando para ser, né, para ser melhores, né, para sermos melhores, né? Só da gente estar aqui, da gente estar tendo esse bate-papo aqui nessa tarde, né? Com certeza já é uma continuidade de um desejo de todos nós a gente fazer o mundo um lugar melhor, né? E aí, assim, uma questão que você me trouxe até, Rose, que você perguntou para mim um pouquinho antes, né, no privado, no caso, foi como que a gente pode fazer para incluir uma pessoa, por exemplo, num trabalho ou no dia a dia, né? Então, para poder incluí-la, no caso, que às vezes existe todo um receio com relação à pessoa com deficiência dentro de uma empresa, né? Às vezes justamente pela questão de não achá-la capaz para aquela vaga. Mas assim, você adequar a vaga ao perfil, você identificar, né, o que precisa, né? Assim como quando você vai recrutar uma pessoa sem deficiência, é a mesma coisa, né? É que às vezes a gente fica preocupado de chatear a pessoa ou né, enfim. Então, no final, para a gente conseguir ter essa questão, né? Lembrar que todos nós somos indivíduos, né? Sempre adequar ali qualquer situação, né? Não só ali num trabalho, mas em qualquer outro ambiente, né? É você buscar ali, descobrir o que você precisa da outra pessoa e adequar, né? E tá tudo certo, né? Assim como a gente faz com relação a uma pessoa sem deficiência. Que mais? E assim, e no dia a dia existem muitas barreiras que devagarinho a gente vai conseguindo se desfazer. Mas assim, só para vocês conhecerem, cadê minhas barreiras aqui, ó? Barreira. A gente tem. Peraí, o pessoal respondeu a minha perguntinha? Se o pessoal já se sentiu excluído? Olha. Todo mundo, ó. Todos temos memórias de rejeição. Diversidade aqui da Vanessa, ela comentou também, ó, todo mundo já se sentiu excluído, olha só. Então, justamente, porque assim, que são, quando eu mexo ali nos comentários, às vezes eu mexo na minha foto, gente, desculpa, que eu mexo na barra de rolagem, a minha foto vai junto. Peraí, tô bem aqui, né? Então, e assim, e às vezes a gente se sente excluído por conta de uma barreira, né? E aí eu quero ir para a barreira, no final a barreira, nesse caso, em muitos casos, a maioria é atitudinal, né? Porque a gente, quando pensa em pessoa com deficiência, a gente pensa em barreira arquitetônica, né? No degrau, na rampa, claro que faz uma super diferença, né? Mas a atitudinal, aquela coisa, né, de você ter ali, sim, uma atitude inclusiva, de você conversar com a pessoa, de você buscar ali, né, se melhorar, para né, melhorar ali o todo, isso faz uma super diferença. Além da barreira atitudinal, que é a principal, nós temos barreiras arquitetônicas, que eu já acabei de falar, tem a comunicacional, que é, né, da comunicação, né, que tem a ver com o pessoal, né, que tem deficiência auditiva, tem a governamental, que são a ausência, hoje nem tanto a ausência de leis, mas da aplicação de leis, né, de realmente fazer valer o que está escrito ali no papel, pedagógica, e com relação a essas barreiras, tem todo um, né, tem muito mais coisa dentro delas, né, tudo que precisa, pedagógica, eu falei, e pedagógica, que são as escolas estarem adequadas, porque até indo para o pedagógico, você chegou a me perguntar também no privado um pouquinho sobre a minha questão escolar, né, Rose? Porque hoje, para a gente ter uma pessoa com deficiência capacitada, existe toda uma questão escolar antes disso, né? Então, assim, será que a escola, né, foi inclusiva? A escola foi, né, inclusiva mesmo, a principal palavra é inclusão, né? Se ela foi inclusiva ali com relação a materiais, com relação a acesso, né, com relação a uma pessoa com autismo, e por aí vai. Então, será que as escolas são totalmente inclusivas, né? Então, até existe eu peguei até um negócio do censo que eu achei interessante, que no censo de 2010, que foi o último feito, mas nesse censo diz que as pessoas com deficiência, 17%, têm o ensino médio completo. Já pessoas sem deficiência, 29%. Então, a maioria das pessoas sem deficiência, lá no censo de 2010, tem o ensino médio completo. Já o superior, 10%,
né, das pessoas sem deficiência tem o ensino médio completo, e pessoa com deficiência 6%. Então, assim, isso lá atrás. Mas, assim, o que eu quero dizer é essa discrepância de, às vezes, a falta de acesso, né? E fora muita coisa que envolve, né? Essa questão, né? Da deficiência. Enfim. Que talvez Nossa, aí... eu tô perdida no horário, Rose. Eu tô Quanto de olho tempo que a gente já tá? A gente está chegando no finalzinho, mas contempla aqui o nosso último verbo para a gente falar. Não, vamos lá. Verbos. E só um comentário sobre isso que entra na equidade, né? Uma empresa de fato comprometida com esse quesito. Eu me recordo que alguns dos projetos que eu participei, a empresa se comprometia em capacitar as pessoas que ela quer trazer, porque teve todo um cenário lá atrás que impediu também, que dificultou a chegada dessas pessoas para ter o mesmo nível de escolaridade, eventualmente na adolescência não teve a oportunidade de fazer cursos com uma pessoa sem deficiência. Então, nós olhamos muito mais para a potência, porque é possível essa pessoa entregar e o que a empresa pode contribuir para que ela de fato chegue e permaneça no ambiente da empresa, porque é escolar. Agora eu vou entregar a idade, gente, mas na minha época, é horrível, né? Falar isso, mas, assim, quando eu estudei, eu não recordo de pessoas com deficiência ou alguém com autismo. Eu não via esse público na escola. Mas você não entregou a idade, não. Eu entreguei a minha, eu nasci em 80, 41. Você não entregou a sua, não. Olha eu, né? Já, que você já me impressionou que eu falo. Sou de 56, não. Gente. Ó, putz. Imagina! Tá ótimo. Imagina, 4 anos de diferença. Tá tudo certo, é nóis. Jaque, mas assim, é muito recente essa coisa da inclusão escolar. E muito desdobramento de discussões, de envolver todo o corpo docente, as escolas, para fazer isso de fato valer, como você falou, garantir o acesso. Sim. Ao ensino. Sim. Então, a questão é complexa, as empresas e a sociedade, cada um de nós pode contribuir um pouco. Porque eu digo, muitas vezes não é só, preciso abrir uma vaga para uma pessoa com deficiência para dizer que eu estou fazendo a minha parte. Essa live, compartilhar esse conhecimento, eventualmente pensar no momento de fazer uma parceria, de trazer uma empresa parceira, estou procurando um fornecedor, ter isso no radar em todas as relações de trabalho, que não se restringe a necessariamente abrir uma vaga. Né? Então, queria também comentar isso. Com certeza. E aí, você lembrou do tempo, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso papo. Eu ficaria aqui a tarde toda conversando. Ai, meu Deus, então. Vai ficar muito extenso, imagina, tinha muito mais coisa para falar. Mas aí você falou, nossa, a gente tinha um verbo ali, né? O acreditar. Como é que a gente desconstrói algumas coisas em nós para, de fato, eu acredito na potência e eu invisto nessa potência, né? Sim, com certeza, Rose. Esse acreditar, ele é breve, mas ele é muito profundo, né? O acreditar seria aquela questão da gente superar o senso comum, né? Superar tudo isso que a gente veio conversando aqui, né? Superar nós mesmos, né? Ali no dia a dia e ter essa abertura ali, acreditar na pessoa com deficiência, acreditar, né, num mundo melhor, acreditar que sim, né, como eu sempre comento que eu nasci no século certo. Se eu tivesse, né, eu nasci no século XIX. Enfim, se eu tivesse nascido no século XX, ai meu Deus, peraí, me perdi agora. Se eu tivesse nascido no século XIX, a louca, né, conversando aqui. Se eu tivesse nascido no século XIX, eu estaria perdida, porque assim, se eu tivesse nascido antes, o acesso que eu tenho hoje, a aceitação, né, que eu tenho hoje, que eu sei, né, que eu tenho perante a mim mesma, junto à sociedade, isso tudo é diferente, né? Então, no final, acreditar que sim, já está melhor, ficará melhor, sim. Mas para isso a gente tem que chegar no último verbo também. Vamos chegar no último? Olha, bora, que é como a gente quer encerrar. Eu quero também ouvir cada um que está aqui, como é que a gente sai desse encontro e o que nós esperamos como a gente espera que reverbere esse papo, é esse próximo verbo que a Jaque vai falar, que é o multiplicar, que não pare em cada um de nós, o conhecimento, falar disso, aproveitar uma roda de amigos, um almoço de família, uma situação num lugar público, para trazer um pouco do que a gente está aprendendo aqui. Né, como a gente quer que reverbere esse encontro, mas eu quero que vocês já comecem a colocar aí no chat como que cada um sai desse encontro, como é que reverbera tudo isso. Enquanto a Jaque vai contando aí do último verbo, quero que a gente coloque o que mobilizou em cada um, como é que cada um sai.
Opa, eu também quero muito ouvir o pessoal. Muito ler, né, no caso. Então, no final das contas, o multiplicar é da gente poder se permitir também olhar de perto, sabe? Porque às vezes a gente acaba não conseguindo se aproximar, né, de algumas pessoas por desconhecimento. Então, é muito legal, porque quanto mais a gente olha de perto, quanto mais a gente se permite, a gente consegue né, vencer aquela questão do senso comum que eu comentei, e a gente consegue, pelas nossas atitudes, multiplicar pela nossa forma, né, de encarar o mundo, né? Por isso que também, voltando lá no começo, né, o transformar-se, porque a gente poder se transformar, se dar essa oportunidade, né, de mudar as nossas atitudes, de olhar de perto, de vencer o senso comum, de vencer todo esse contexto sócio-histórico, né, da gente conseguir ir ali e perguntar para a pessoa, né? Então, tudo isso, sem querer, querendo, a gente já está multiplicando, e se sim a gente puder multiplicar ali, né, tanto enviando, né, sim, essa live, quanto batendo um papo com alguém, compartilhando alguma ideia, algum conhecimento, isso já é maravilhoso, porque tudo isso já vai realmente transformar, né, a nossa sociedade como um todo. E que mais? Acho que é isso. Ninguém nasceu sabendo, como eu falei, tá tudo certo. Vamos sim estar abertos para essa conversa sempre, porque tem muito aprendizado. Eu estou aprendendo o tempo todo, então eu tenho certeza que haverão muitas conversas aí relativo a esse tema. Com certeza vai, né, já cresceu muito, ainda vai melhorar mais, eu acredito sim nisso. Uma questão também até da multiplicação que eu acho bem legal, quando a gente vai conversar com uma criança, né, que às vezes assim, eu já passei por várias situações onde tem uma criança que me olha, né, e fala para a mãe, né, mãe, o que ela tem, né? E as crianças fazem isso, elas são muito sinceras, né? E às vezes a mãe vira, não, filho, não fala nada não, né? Para de olhar, né? Só que às vezes você virar para o seu filho, abaixar e falar, olha, então, na verdade ela tem uma deficiência, vamos lá tentar conversar com ela, ou tentar explicar ali do seu jeito, sim, explicar, olha, aparentemente ela tem algum probleminha que não consegue, né, fazer ela andar, né? Probleminha também, é verdade, não é um termo legal. Olha eu, né? Tá vendo? Eu mesma, né? Né? Que probleminha não é um termo legal também, é verdade. Mas assim, ela tem alguma questão ali, né, que não permite, né, que ela consiga andar por algum motivo, enxergar, falar, né, ouvir, e por aí vai. Então, sim, a gente educar as nossas crianças, a gente multiplicar com as nossas crianças, com todo mundo que estiver por perto ali, sobrinho, filho, neto, quem for. E é isso, que aí devagarinho a gente vai fazendo um mundo melhor. Vocês topam, gente? Quem que topa? Quem que vai junto? Vamos junto? Vamos junto, gente? Multiplicar? E aí? Pessoal, tudo sim aqui, Rosi, aquela hora que você perguntou, que gracinha. Todos. Ah, tá, aqui já foi. Que legal. Opa! Gente, Nossa, teve gente aqui que eu. Ups, nossa, eu acabei descendo aqui. Tem um monte de mensagem que eu perdi também, mas ó, vamos! Aê, obrigada! Agora que eu vi. Que nossa, legal. que foi muito bacana o bate-papo. Quero agradecer demais todo mundo que esteve aqui. Top. Pedir a ajuda da Lud para ir vendo aqui quantas pessoas chegaram a entrar. Mais de 40 pessoas, 45 pessoas estiveram com a gente no Que decorrer delícia. do papo. Alguns não conseguiram ficar durante todo o período, mas ouviu pelo menos um trechinho. Quero lembrar que vai ficar gravado para a gente voltar nesse vídeo de vez em quando, para a gente compartilhar com outras pessoas. E aí, para a gente ir encerrando, né? Deixa eu ver se o pessoal foi colocando aqui como que sai desse papo. Sim. Deixa eu ver o que eles quê? aqui nos comentários. Eita, não tô Do que? os comentários aqui de como cada um esse encontro, né? Que eu pedi para a galera ir comentando. Isso. Para a gente fazer o check-up. Isso. Como é que a gente sai desse papo? Mas eu quero dizer que tem um número. Coloquei aqui, gente, eu não sou da era digital. Eu sei que aqui no Instagram já tem um jeito muito automatizado de fazer sorteios, que é colocando num programinha o nome de quem participou de algum evento aqui do Instagram. Tem um formato aí mais digital, mas eu sou da época do papel. Eu coloquei todo mundo tudo certo. No final. Cada um ganha um número e eu quero aqui
Deixa eu ver se eu coloquei todo mundo que está. Saíram 2 pessoas, que nós estamos com 24, estamos com 22 pessoas. Mas eu quero pedir para a Jaque falar aleatoriamente um número, Jaque, e eu vou ver aqui quem que vai ganhar. Vai ser o sortudo ou sortuda que vai ganhar o livro da Jaqueline Bezerra, Transformar-se para Ai, meu Transformar. Deus. Olha a Tá. responsabilidade, Jaqueline. Não é, gente? Ai, ai, ai. Que legal. Um número. Puxa vida, vai. Ah, vai o 7, que foi o primeiro que eu pensei. Número 7. 7. 7. Edu. Edu, Edu? você acaba de ser contemplado com o livro da Jaqueline, Eita. Transformar-se para Transformar. Depois eu combino direitinho como que eu te envio. Assim, estou muito feliz com esse papo. Eu acho que a gente aprendeu demais com você e eu acho que promover esses espaços, quero agradecer demais a você pela disponibilidade, por estar aqui com a gente e de uma maneira tão leve, tão gostosa de falar desse tema, que não é um tema fácil, né? Jaqueline, no decorrer da nossa conversa, você foi contando quantas pessoas têm, são cheias de dedo, têm um certo receio, foi tão leve, foi tão gostoso, a hora passou que a gente nem viu, então quero agradecer demais, agradecer a Pix, que vai abrindo esses espaços para a gente conversar, para a gente trazer esses temas, convidar quem ainda não segue a Pix, quem não conhece o nosso perfil lá no LinkedIn, todo esse movimento de diversidade, que eu acho que são trocas super ricas, que a gente vai compartilhando, aprendendo, se transformando, como a Jaque coloca. Obrigada demais. Já quero deixar seu agradecimento, suas palavras finais. E não vi aqui que a galera foi colocando como que sai desse papo. Deixa eu ir lá no final dos comentários. Opa! O tema ficou leve. Então, ai, que bom, Edu, que delícia. parabéns, Edu. Vascaíno sortudo, colocaram aqui, do Zapata. Ai, que legal. Então, deixa eu só comentar do meu livro, porque a gente ficou falando do livro, né? E eu acabei só citando esse tema, né, esse momento aqui de inclusão que eu falo dele, mas só para comentar, o meu livro no final, eu falo sobre a minha história, desde a minha infância, então eu divido ele entre passado, presente e futuro, então eu vou citando muitas situações que eu vivi, mas aí eu utilizo a psicologia e aí eu faço perguntas o tempo todo para a pessoa responder para si própria, né? Então ela pode tanto só internalizar ali e tentar responder o que eu estou perguntando, né, sobre aquele tema, ou ela pode também, eu até mando também o caderno de anotações transformadoras, que é um caderninho para a pessoa, né, registrar ali as suas respostas, e o livro você pode lê-lo tanto sequencial como aleatoriamente. Então, sabe, eu quero ler sobre tal tema, né, tanto olhando direto no índice, ou abrindo, né, somente aqui, falar, eu quero abrir tal capítulo, escuta empática. Então, a gente vai falar aqui sobre empatia, ó. E por aí vai, luto, minhas vivências, né, com relação à minha mãe, que eu perdi minha mãe, né, meu marido, filho, um monte de coisa boa aí, né, que eu já vivi, muitas coisas difíceis também, que eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, ligação aqui no meio, pronto. E que muitas pessoas que estão aqui com certeza já passaram por situações diferentes, mas parecidas em muitos aspectos humanos que somos, né? E mais uma vez, Rose, quero te agradecer imensamente pelo convite, quero agradecer a Pixies Digital, né, por essa oportunidade, por eu estar aqui, por confiarem em mim para trazer esse tema tão importante que eu adoro, né? Que é falar de inclusão, que é falar de transformação. E eu quero dizer que eu estou sempre aqui à disposição. Qualquer coisa, o meu site, posso falar meu site? Claro. www.jaquelinebezerra.com.br, Jaqueline com CQ, né? Olha eu fazendo libras, né, com CQ. E é isso, gente. Muito obrigada, Rose. Estou super à disposição para qualquer dúvida. Estou super à disposição aqui sempre, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, de verdade. Obrigada, gente. Até o próximo encontro. Boa tarde para vocês. Vai ficar gravado aqui na página da Pixies. Então, tá bom. Obrigada, Rose. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, pessoal.